Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, mais uma vez queremos orar, porque sabemos que o Senhor está presente aqui pela Tua promessa, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, pela Tua promessa de que onde 2 ou 3 pessoas estivessem reunidas debaixo da autoridade do Teu nome, Jesus, ali o Senhor também estaria. Ó Pai, nesta hora nós queremos Te pedir que o Senhor se manifeste outra vez entre nós, que o Senhor fale ao nosso coração. Ó Pai, ainda que a gente possa estudar livros para poder entender a palavra, ainda que a gente possa escrever textos explicando a palavra, nada disso tem significado se o Teu Espírito não aplica a Tua palavra ao nosso coração. Então, Pai, nós estamos carentes, nós estamos necessitados do Teu toque, da Tua aplicação, da Tua palavra sendo dirigida intimamente ao nosso coração. Por isso eu e os meus irmãos nos apresentamos diante do Senhor e pedimos: vem Jesus, vem sobre nós, vem com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua misericórdia, com a Tua força, vem com a Tua sabedoria, vem com os Teus conselhos, vem, Senhor, com a Tua palavra para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Santos em Cristo Jesus. É interessante que lá no texto que o Nasser leu, diz assim que ore a favor de todos os santos. E aqui ele está dizendo, ó, aos santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E essa expressão, ela cria um pouquinho de problema às vezes, porque nós trazemos um pouco da compreensão desta palavra que vem da cultura popular. Por exemplo, se eu perguntar o que é o santo, o que significa a palavra santo, na cultura popular, nós vamos ter a ideia de uma entidade que intermedia as nossas orações a Deus. Não é isso mesmo que muita gente acredita? Ou alguns vão dizer, ó, o santo é uma imagem de escultura. Ou talvez alguém vai dizer, ó, o santo é uma pessoa que não tem defeito, está tudo certinho na vida dele. Esses são os conceitos populares. Mas quando Paulo está escrevendo, quando ele escreveu lá em Efésios, que foi lido pelo Nasser, quando ele escreve agora para a igreja de Filipos, ele está dizendo assim: todos quantos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não apenas se tornaram servos de Jesus, mas se tornaram santos em Cristo Jesus. E aí a gente precisa entender o que significa isso, né? Dá uma olhadinha para quem está do teu lado, pergunta assim: você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Pergunta. Já? Tem certeza? Tem? Então agora diz assim: santo de Deus. Fala assim para ele, fala. Não é brincadeira não, é sério. É santo de Deus, ou santa de Deus, tá? Agora, o que significa isso? É importante, já que Paulo está falando que isso é um título que nos envolve. Então, qual é o significado disso? Essa palavra e esse conceito, ela vem do Antigo Testamento. E a palavra kadosh, que é a palavra santo no Antigo Testamento, significa diferente, separado, dedicado ao Senhor. Então, olha só, não é? O meu irmão e amigo Edson, tu és diferente. Tem até auréola. Você já viu? Vem cá, vou mostrar para eles a tua auréola. Tem um carequinho aqui, sabe? Bem bonitinho assim. Gente, diferente.
A palavra de Deus, no uso dessa palavra de santo no Velho Testamento, significa também separado. Separado para Deus. Separado para o Senhor. Dedicado ao Senhor. Colocado debaixo da graça e do serviço do Senhor. Então, olha só que coisa interessante, essa palavra vai sendo usada em vários contextos diferentes do Velho Testamento. Por exemplo, Levítico 21, verso 6, vai falar dos sacerdotes, e olha só o que a Bíblia diz: serão santos ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, pelo fato de se apresentarem ao Senhor, as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimento do seu Deus, serão santos. Ele diz assim: olha, esse povo aqui, que são os sacerdotes, eles são santos, e eles têm o direito de preparar as ofertas e consagrar ao Senhor, e enquanto eles fazem isso, não estão profanando, porque Deus os santificou. Deus os separou para si, Deus os dedicou para Ele mesmo e para o exercício do seu ministério. Deus os fez diferentes em algum sentido. A santidade do sacerdote implicava na sua dedicação a Deus, a sua separação dos demais para servir exclusivamente ao Senhor, exercendo uma função especial para o Senhor. Por isso eles eram santos. Mas a Bíblia não fala apenas que os sacerdotes eram santos. A Bíblia vai falar, por exemplo, que aquilo que nós fizemos agora há pouco, que você entregou o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, que esse dízimo e essa oferta também é santo. Olha só o que a Bíblia diz. Levítico 27, versículos 30 em diante: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. E se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O que significa? Significa que se você tocar no envelope de dízimo, você vai ser abençoado, é isso? Não. O sentido dessa palavra é que esse recurso financeiro, ele foi dedicado exclusivamente ao Senhor, ele pertence exclusivamente ao Senhor, ele é separado de todos os demais recursos financeiros para ser dedicado para o propósito do Senhor. Por isso ele só pode ser usado para a glória do Senhor. É interessante que a Bíblia vai dizer, por exemplo, que a parte central do templo era santíssima ao Senhor, que só podia entrar lá o sumo sacerdote uma vez ao ano. E o que ele está dizendo? É que aquele lugar era exclusivo de Deus. Mas é interessante que o povo de Israel também era santo do Senhor. Êxodo 19, verso 6 diz assim: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. E essas são as palavras que você dirá aos israelitas: vocês são um reino de sacerdotes e uma nação santa. E quando a gente lembra desse texto que está no Velho Testamento, logo vem na cabeça um texto de Pedro, não é isso? 1 Pedro capítulo 2, fala da igreja do Senhor Jesus, que diz assim: geração eleita, nação sacerdotal, dedicados exclusivamente para o Senhor. E esse é o sentido da palavra santo. Eles eram santos porque pertenciam ao Senhor. É isso que diz Levítico 20, verso 26: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus.
Deus havia separado Israel de todas as outras nações do mundo para serem um povo sacerdotal na terra. Mas a igreja, segundo a palavra de Deus, passou a ser o novo Israel de Deus. A Bíblia diz que Israel negou-se a cumprir o papel designado pelo Senhor. E quando veio Jesus ao mundo, Israel não o reconheceu como Messias. Você lembra o que João disse? Veio para os seus, e os seus não o reconheceram. E por não o reconheceram, o rejeitaram e o crucificaram. E por isso os privilégios e a responsabilidade que eles tinham, lhes foram tirados. E foram dados à igreja, que é o novo Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus, da nova aliança que Deus firmou entre Deus e os homens, através de Jesus Cristo. E é isso que a gente celebra na ceia do Senhor, essa nova aliança. E aí, por causa do sangue de Jesus, diz a Bíblia em 1 Pedro 2, mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele, e vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. E sabe de uma coisa? Que muita gente às vezes confunde. Israel só poderá ser povo de Deus de novo quando receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem outro jeito de ser separado para Deus, santificado para Deus, a não ser através de Jesus Cristo, o Senhor. E é isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, olha que coisa tremenda isso, a partir do verso 13, ele diz assim: mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não judeus, e ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele, e foi assim que ele trouxe paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo, e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Da mesma maneira como no passado os judeus deveriam ser santos, separados, dedicados a Deus, nós somos chamados por ele para sermos os santos de Deus hoje. E a essência da diferença é que o cristão sabe que ele está em Cristo, ou seja, ele está rodeado pela presença do seu Senhor todo o tempo, e a sua consagração da fé a Ele é a expressão desta santa comunhão com o Todo-Poderoso. Por isso, você é santo, porque Jesus te lavou, te separou só para Ele. Mas quando a gente aprende tudo isso, fica uma pergunta, primeiro, pelo menos para mim: qual é a grande lição que esse título tem para nos ensinar?
Se você é santo, separado, diferente, dedicado ao Senhor, o que significa isso para a minha vida e para a tua vida? Que implicação tem isso para a minha vida? A primeira implicação que eu queria deixar com você aqui é a necessidade de limpeza. A Bíblia diz assim: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. E há uma figura tremenda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, tem uma figura tremenda. Você lembra que no Velho Testamento as pessoas tinham medo de ver Deus? Se você vê, ele começou a ler a Bíblia pelo Velho Testamento, você vai perceber que havia temor de ver a Deus. E dizia assim: Senhor, eu te vi, ouvi uma expressão da tua glória, eu vou morrer. Por quê? Porque eles sabiam que a santidade de Deus era algo tão tremendo, tão tremendo, tão tremendo, que o pecador, que aquele que não está vivendo uma vida limpa diante dos olhos do Senhor, não consegue permanecer na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai usar essa figura em 1 Coríntios 3 e diz assim, que no dia da presença de Deus, em que Deus revelar o seu fogo consumidor, da sua santidade, todos nós vamos nos apresentar diante deles. Aqueles que têm o selo da marca de Jesus vão entrar para o céu. Aqueles que não têm o selo da marca de Jesus, porque só por Jesus a gente suporta o fogo consumidor da santidade de Deus, esses vão entrar no céu. Se você tem o selo, vai entrar no céu. Porém, vão passar pelo fogo consumidor. E ele diz assim: olha, se durante a tua vida você construiu a sua vida com materiais perecíveis, como madeira, feno e palha, no dia da presença do Senhor, vai queimar tudo, não vai sobrar nada, e você vai entrar nu, diz a palavra de Deus, cheirando a churrasco, na presença do Todo-Poderoso do céu, porque Deus é santo. Mas se você durante a sua vida construiu a sua vida com os valores do reino de Deus, diz 1 Coríntios 3, e ele usa essa ilustração, de ouro, prata, pedras preciosas, então você vai levar essas coisas para a presença de Deus no seu céu. O que a Bíblia está falando é que se você é santo do Senhor, lavado no sangue de Jesus, uma coisa que você vai ter que aprender é viver purificado, limpo, na presença de Deus. Há muitos anos atrás eu ouvi um pregador, e ele tentou explicar para a gente, eu era adolescente, ele tentou explicar para a gente numa classe, como era essa questão da santidade em nós. Quando a gente é nascido de novo em Cristo Jesus, a nossa natureza muda, porque antigamente nós vivíamos apenas no impulso da nossa carne, mas agora o Espírito Santo habita dentro de nós, e o Espírito Santo que habita dentro de nós está nos dando uma nova natureza, uma natureza espiritual, que reage à pura natureza carnal. E ele disse assim: olha, se eu pegar um porco, e esses porcos agora que são tratados, em lugares tão especiais, existem algumas raças de porcos aqui no Brasil, que são tratados num cuidado todo especial, eles tomam banho, para você entrar no lugar onde eles estão, você tem que vestir roupa especial, porque eles estão lá limpinhos, maravilhosos. Agora, abre a porteira da pocilga deles, e deixa sair, não importa como ele foi tratado, ele tem uma natureza de porco, ele continua porco, e ele vai se meter na lama, ele vai esfocinhar as coisas, porque essa é a natureza de porco. Você pode lavar, mas ele continua sendo porco.
E aí esse pregador disse assim: olha, você quer ver a diferença? Agora você pega uma pomba e suja as asas de uma pomba. Sabe o que vai acontecer? Ela vai procurar a primeira poça d'água, o primeiro lugar que tem água, e vai bater as suas asas. Porque se as asas da pomba estiverem sujas, ela não consegue voar. Então ela precisa limpar as suas asas. E o que a palavra de Deus está ensinando para a gente é que quando você é lavado no sangue de Jesus e selado pelo Santo Espírito da promessa, você cria uma nova natureza. Deus lhe dá uma nova natureza, que é a natureza da santidade dEle. E você pode até se afundar no pecado, mas você não vai estar bem no pecado, vai lhe fazer mal. Você vai estar lá e vai dizer: isso aqui não é o meu lugar, Deus não me fez para esse negócio, e vai sentir um negócio dentro de você que precisa mudar. Você pode estar até envolvido, você pode estar até viciado nesse pecado, mas você sabe que aquele não é o teu lugar, porque Deus colocou em você uma nova natureza. E aí, se você é uma pessoa santificada, separada por Deus, então você vai ter que buscar o poder do sangue de Jesus, que não apenas purifica, mas liberta a nossa vida, porque você não quer mais viver daquele jeito. Você consegue entender o que eu estou falando? É uma coisa tão tremenda que não dá para explicar, porque é algo que tem a ver com a nossa natureza. Então, o que a Bíblia está ensinando para a gente é que, se você é o santo do Senhor, não se conforme com a lama que está sobre a tua vida. Se você é aquele que já foi um dia lavado no sangue de Jesus, não ache que é natural a sujeira que rodeia a tua vida, porque não é natural. Deus tem uma vida diferente para você, diferente porque você foi feito diferente. Você tem uma natureza do Espírito agora sobre você, e você não pode se conformar com as coisas deste mundo, ainda que todo mundo diga que é normal e natural. Lá dentro do seu coração você sabe que não é normal e natural, porque o Senhor te santificou para Ele, e você é dele. Segunda implicação, que eu acho tremenda, é que o Senhor não apenas nos lavou, nos purificou, nos perdoou, nos salvou, nos selou com o seu Espírito, nos deu uma nova natureza, mas Ele nos separou para Ele. Às vezes, queridos, a gente tem medo de ser diferente. Algumas denominações evangélicas imaginam que a diferença que a gente tem está marcada se a gente pinta a unha, a mulher pinta a unha, não pinta a unha, se ela usa joia, não usa joia, se usa calça comprida ou se não usa calça comprida, se corta o cabelo ou não corta o cabelo, se depila ou não, não é? É sério isso aí, é verdade, tá? Mas não é isso que a Bíblia fala. Ser diferente faz parte do sentido de ser santo. Mas sabe no que nós somos diferentes? Nos valores. Se você não é uma pessoa diferente nos valores da sua vida, que regem a sua vida, eu quero dizer para você que você ainda não recebeu a marca do Espírito Santo no teu coração, meu filho. Porque se você recebe a marca do Espírito na tua vida, não dá para continuar do mesmo jeito. E os valores do reino de Deus começam a ser colocados dentro da nossa alma. Sabe, queridos, por que a gente se preserva na sexualidade até o casamento? Porque nós temos valores de família que foram colocados pelo Espírito de Deus na nossa vida. E não importa o que os outros digam. E se você, querido, já se separou e está sozinho, esses valores continuam sendo os mesmos para a sua vida, não mudou. Ah, mas o mundo mudou. O mundo não mudou não, sempre foi assim. Com papel ou sem papel, ele sempre foi assim.
Quem muda somos nós, quando o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e nós temos valores, valores de família, valores de respeito, valores de honestidade. A gente tem visto aí na televisão aí, não é, os escândalos, um atrás do outro, né? Eu não vou nem falar de Petrobras, não precisa, já falaram muito, né? Mas a gente está vendo na televisão, nessas últimas semanas, os escândalos dos médicos. Não é verdade o que eu estou falando? E a gente diz assim, agora a televisão está mostrando e está documentando. Mas, queridos, há muitos anos que isso continua acontecendo, porque falta valores. E se você entrar lá nesse meio e se corromper, dizer, coitadinho de você, foi corrompido pelo sistema. Coisa nenhuma, está faltando a marca de santo na tua vida, porque aquele que tem o selo do Senhor Jesus não vai se permitir corromper, e se corromper, não vai se permitir permanecer na corrupção, porque a sua natureza foi transformada. Ele vai dizer, perco, vou perder muito, vou ser diferente de todo mundo, vou andar na contramão. Há um livro muito interessante de John Stott, ele fala contra a cultura cristã, e ele está dizendo exatamente isso, que o cristão anda na contramão daquilo que é normal nesse mundo. Ele vive os valores da sua santidade, e se você não consegue viver isso, tem alguma coisa errada, irmão, porque se você tem o selo do Espírito, o Espírito Santo testifica ao seu coração, que você é filho de Deus, e não pode viver desse jeito. Agora, se tudo é normal para você, está faltando alguma coisa na tua vida. Nós somos diferentes nos nossos propósitos. Sabe por que você existe nesse mundo? Você não existe para comprar uma casa, para comprar um carro. Você não existe para ter um título de universitário. Todas essas coisas fazem parte da vida, elas não são pecado, mas você não existe para isso. A Bíblia diz que você, como servo de Deus, e você, como separado e santo ao Senhor, está aqui nessa terra para um propósito: a glória do Deus Todo-Poderoso. E quanto mais você glorifica o nome do Senhor na tua vida, no teu trabalho, nos teus estudos, naquilo que você está fazendo, tanto mais você cumpre o propósito de Deus na tua vida. Queridos, os títulos, as propriedades, não fazem parte daquilo que Deus planejou na sua essência. Elas podem ser até ferramentas de Deus na tua vida, ou bênçãos de Deus, mas quando a gente tem aquele propósito firmado, a gente sabe que está aqui para cumprir uma missão para Deus, e quanto mais a gente está cumprindo essa missão para Deus, tanto mais realizado a gente se sente. É interessante como as coisas não preenchem o coração da gente. Eu falei para vocês, né, que eu tinha um sonho há muitos anos atrás, né, de ter um carro 0 quilômetro, né, e falei até para vocês o carro que eu tive. Meu primeiro carro 0 quilômetro foi um Fiat 147 verde abacate, maravilhoso, primeira série em álcool, né, quebrava toda hora. Maravilhoso, tão bonito que tirei, que veio com aqueles plásticos amarelos assim cobrindo os bancos. E a moça disse, não, vamos tirar os plásticos. Não tira, deixa do jeito que está. Só para chegar em casa e mostrar para minha mulher o carro zerinho, novinho. Mas sabe de uma coisa? Uma semana depois, ele era só o carro que me levava e me trazia. Igualzinho ao outro velho que eu tinha. Não era tão igualzinho, porque o outro velho não me deixava tanto na mão como aquela primeira versão a álcool, porque não pegava de manhã,
ele entupia o carburador, ele fazia de tudo, a boia, né, da gasolina não era certa para o álcool ainda, ela desfazia, virava pó, então era uma coisa terrível, né? E eu tinha saudade do meu fusquinha branco. Olha, ele dizia assim, esse fusquinha não me deixava na mão. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: passa rápido. Você já teve uma vitória muito grande na tua vida? Uma semana depois, tua vida voltou ao normal. Mas quando a gente está cumprindo o propósito de Deus, a alegria de Deus vai enchendo o nosso coração, e é esse o sentido da nossa santificação, a gente cumprir o propósito de Deus, entender a nossa missão, e aí vem uma santa satisfação na nossa vida. Olha, é tão sério isso, que nós somos diferentes até nas roupas. Eu não estou dizendo que você tem que usar saia até o pé, cabelo comprido, que não corta, não se depilar, nada disso não. Mas a gente vai estar prestando atenção no jeito que a gente se veste, porque a gente não se veste para os outros olharem, a gente se veste para viver aqui com dignidade para a glória de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A gente tem um santo recato, porque a gente sabe que nós não existimos para outra coisa a não ser a glória do Senhor. Isso envolve todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Outra coisa que é uma implicação dessa santificação, é que você foi separado e consagrado a Ele, de uso exclusivo para a sua glória, um vaso para honra ao seu nome. Você é especial, é isso que a gente tem que entender. Algumas pessoas olham a santidade de Deus como um fardo, mas querido, eu queria que você entendesse o quão especial você é. Lá no Evangelho de João, João vai dizer uma coisa tremenda. Ele diz assim: todos estes lavados, selados no Espírito Santo, foram escolhidos por Deus, eleitos por Deus, antes da fundação do mundo. E lá João vai dizer uma coisa tremenda. Ele diz assim: vocês não nasceram pela vontade de um homem e uma mulher, vocês nasceram nessa terra porque Deus tinha um plano para a vida de vocês. Está lá no Evangelho de João. Vocês que foram adotados pelo Senhor, não nasceram pela vontade do homem, mas foram nascidos de Deus. Sabe, quando Deus escolheu você, separou você, selou com o seu sangue, Ele estava só confirmando algo tremendo: você é especial para Deus. Por isso, não tem nada de errado em a gente viver uma vida dedicada ao Senhor. Olha, há um senso muito gostoso na vida da gente. Eu estava uma vez dando uma aula para seminaristas, né? E às vezes a gente tem essas conversas, e aquele seminarista diz assim: mas pastor, tem conflitos no ministério? Ih, rapaz, tem muito. Tem confusão? Tem muita, tá? E tem vontade de abandonar? Tem muito. Então por que você fica? E eu disse assim: porque eu sei que um dia Deus me escolheu, me chamou e me separou para isso, e eu não tenho outro lugar para estar. Eu digo para minha mulher que eu não presto para mais nada, eu só sei ser pastor. Não tem jeito, porque Deus me escolheu.
Eu não estou dizendo que os escolhidos de Deus são só os pastores. Eu quero dizer para você que se você foi selado pelo Espírito Santo, não importa qual seja a sua profissão, isso vale para você. Você foi escolhido, você foi marcado pela graça, você tem o selo da presença do Espírito. Ele lhe colocou no lugar em que você está, na profissão que você está, para ser para a glória dEle. É tremendo isso. É um santo privilégio. Já entendeu isso? Então, ser dedicado a Ele não é pesado. Pesado é perder o senso da dedicação. Porque toda vez que a gente perde o senso da dedicação, a gente se perde nessa terra. Tem muito crente perdido, que não sabe para onde vai, que não sabe o que fazer, que não sabe como se dirigir, que não sabe se administrar, que vive quebrado em todos os aspectos da vida. Sabe por quê, queridos? Porque perderam o senso da sua dignidade. Eles existem, você existe, eu existo, para a glória de Deus. E toda vez que a gente foca no projeto que Deus tem para nós, a gente descobre o senso da nossa dignidade. Eu contei para vocês como é que foi o meu processo de chamada, né? E essa é uma coisa tão gostosa, a gente recorda isso porque é tão vivo, é tão forte isso. Eu me lembro que eu estava orando nesse meu encontro com Deus, e um dia Deus começa a falar para mim que Ele tem um propósito para mim, no seu ministério, e eu vou então conversando com Deus. Ele fala isso várias vezes, e eu tinha 12 para 13 anos de idade, e aquilo foi muito, muito complicado para elaborar, e eu me lembro que eu disse para Deus: Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho condição de responder ao seu chamado agora, quando eu crescer o Senhor fala comigo. Era assim, né? E aí Deus me respondeu em Jeremias capítulo 1, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar o Senhor vai, porque antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta. E aí eu desci para falar para os meus pais que eu estava sendo chamado para o ministério. E quando eu li aquele texto para o meu pai e para a minha mãe, eles começaram a chorar. E aí o papai disse para mim assim: filho, quando você estava sendo gerado aqui no ventre da mamãe, eu e a mamãe colocamos a mão sobre a barriga dela e dedicamos você ao Senhor. E fizemos um voto que nunca diríamos isso para você. E se Deus aceitasse essa dedicação, Ele mesmo teria que dizer isso para você. E hoje Deus está aceitando a dedicação que nós fizemos. Queridos, eu não sei, mas eu tinha 12 anos. Mas eu estufei o peito. Eu tenho que falar a verdade, eu estufei o peito. E eu nunca me senti tão especial na minha vida. Agora, queridos, o que eu quero dizer para você é que quando Deus marcou você para ser santo, Ele fez de você a pessoa mais especial dessa terra. Esse é um santo privilégio, isso é uma bênção, e a gente não tem que ter vergonha nem medo de ter propósitos do reino de Deus, de dedicar a nossa vida ao Senhor. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para a tua vida. Não é tremendo? Fala a verdade. Não é tremendo isso? Isso mexendo com a nossa alma e com o nosso coração. E sabe, a Bíblia diz que tem mais. A outra implicação de você ser santo ao Senhor é que você foi ungido por Ele. Uma das coisas bonitas da cerimônia de dedicação de um sacerdote era a unção. Fazia-se um perfume com óleos e ervas perfumadas, e se derrubava sobre a cabeça. E o Salmo 133, ele retrata essa unção. Não era um pouquinho de óleo, não era assim só para marcar a testa, não. Pegava aquele chifre de carneiro, enchia com aquele óleo, e você abria aquilo e derrubava na cabeça do sacerdote que estava sendo ungido para essa função, e o óleo começava a escorrer,
e escorria, diz lá o Salmo 133, pelo rosto, pela barba, pela roupa, até os pés. Ser santo ao Senhor significa que você está sendo revestido pelo Espírito. O Espírito de Deus está se derramando sobre a tua vida, e Ele tem mais para derramar sobre você, Ele tem mais para fazer sobre a sua vida, e essa é uma coisa que não tem fim. O nosso Deus é infinito, Ele tem mais para derramar da sua graça sobre você, Ele tem mais para derramar do seu poder sobre você, Ele tem mais para derramar da sua santidade sobre você, Ele tem mais para derramar da sua sabedoria sobre você, porque Ele separou você para ser dele. Por isso você é santo do Senhor, ungido do Senhor. No passado, não eram todos que eram santificados, ungidos e separados, mas porque Jesus veio a esse mundo, por causa do sangue dele vertido na cruz, por causa daquilo que foi prometido no Velho Testamento, que sobre todo aquele que invocasse o nome do Senhor, Deus derramaria o seu Espírito. Eu e você podemos ser santificados para Ele. Então, diante de tudo isso, o que é que o Senhor espera de você? E eu queria terminar essa meditação com um versículo da Bíblia, que é um grande apelo do Espírito. Josué estava para atravessar o Rio Jordão, e o Senhor disse para ele assim: olha, vocês precisam se preparar para o milagre que eu vou fazer, se preparar para a batalha que vão enfrentar. Então você tem que dar um recado para esse povo. E lá está no livro de Josué, no capítulo 3, no versículo 5. E a palavra do Senhor para aquele povo foi assim: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Vamos dizer juntos? Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas entre vocês. Está ali, ó. Vamos dizer juntos: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O grande apelo desse título é que a santidade é algo que pode crescer na nossa vida. Crescer em unção, crescer em propósito, crescer em visão, crescer em poder. E esse é o desafio: santifiquem-se, porque o Senhor quer fazer maravilhas no meio de vocês. Eu tenho um sonho, e sempre oro por esse sonho. Tenho dito isso para vocês. Eu tenho um sonho de ver nesse país um grande avivamento. Mas quando eu coloco esse grande avivamento diante de Deus, eu não vejo pastores, líderes, não. Sabe o que eu vejo? Homens e mulheres simples, nas suas casas, nos seus trabalhos, cheios do Espírito Santo, orando pelos enfermos e pessoas sendo curadas, pegando pessoas oprimidas por Satanás e repreendendo os demônios, e as pessoas ficando libertas, vendo gente desesperada e semeando graça transformadora. Sabe por quê? Porque um líder vai passar, e vai passar rápido, mas quando esse grande avivamento vier e usar gente simples como você e eu, santos do Senhor, as maravilhas serão incontáveis. Eles não vão estar na igreja A ou na igreja B, vai estar no meio da rua, vai estar no quintal de uma casa, vai estar no meio do trânsito, porque os santos servos de Deus estarão sendo usados
para o seu propósito. Querido, você é especial. Antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu. Você é especial, porque Deus fez de você servo, escravo de Jesus, mas fez de você santo do Deus vivo em Cristo Jesus. E hoje, eu queria, como a gente fez pela manhã, convidar pessoas aqui para um ato de consagração. A gente está começando um ano, a gente está começando uma jornada de vida, o tempo está marcando essas datas, tem tanta coisa que você colocou lá como seus propósitos, mas que talvez o Senhor tenha que mudar. E hoje o apelo é: santifiquem-se, 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 porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês, através de vocês, para a glória dEle, porque você existe para a glória dEle. Então hoje eu queria que você pudesse, como a gente fez pela manhã, ter um ato de consagração, dizer: Senhor, eu quero santificar os meus lábios, porque as palavras que às vezes eu uso não são santas. Senhor, eu quero santificar as minhas mãos, porque às vezes a maneira como eu lido com elas não glorificam o teu nome. Eu me lembro de uma vez que uma senhora veio me procurar em lágrimas. Ela tinha 3 filhos e disse para mim assim: sabe, pastor, quando eu era pequeno, eu tinha muita raiva do meu pai, porque o meu pai era carrasco, batia na gente de uma maneira horrível, e eu sempre pensei: eu não vou ser assim. Mas eu vim aqui para o seu gabinete hoje, estou chorando, porque eu vi o meu pai nas minhas mãos quando bati nos meus filhos hoje. Você está entendendo? Santifica as tuas mãos. Talvez esse não seja o teu problema, mas existam outros. Santifica os teus olhos, querido. A palavra de Deus diz: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho. Eu não estou pedindo para você arrancar o olho, eu estou pedindo para você consagrar os teus olhos ao Senhor, que eles sejam santos do Senhor. Consagra e santifica ao Senhor o teu trabalho, que seja para a glória de Deus. Santifica ao Senhor a tua casa, a tua família, para a glória de Deus. Santifica ao Senhor. E sabe o que vai acontecer? O Deus que é santo vai ver esse mover do Espírito no seu coração e vai derramar o seu Santo Espírito mais e mais sobre você, e vai transbordar. E as maravilhas acontecem quando o Espírito de Deus transborda sobre nós. O que é que o Espírito Santo está falando com você? Então agora eu vou convidar você para esse ato de consagração. Eu vou convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, e você vai trazer alguma coisa para o Senhor. Eu não sei se é a sua mão, se são os seus olhos, se é o seu coração, se é a sua profissão, mas você vai dizer: Senhor, eu estou santificando a minha vida toda, e começo por isso, porque eu sei que isso tem sido um obstáculo na minha vida, mas eu quero ver as tuas maravilhas no meu coração e na minha alma. Se você está ouvindo a voz do Espírito e quer participar desse ato de consagração, você vai sair do seu lugar. Mas olha, não sai do seu lugar porque alguém saiu. Sai se você tem algo a oferecer para a santidade de Deus. Talvez a tua casa precise ser santificada, porque quem sabe lá no teu coração você carregue fé, mas lá na tua casa não tem ambiente de fé, não tem lugar. Então vai dizer: minha casa vai ser santificada ao Senhor. Se o Espírito de Deus está falando, vem para cá, para esse ato de consagração. Se você está participando com a gente pela internet ou pela televisão, esse é o seu tempo. Se ajoelha na presença de Deus. Às vezes a gente está assistindo pela internet, a gente está lá
confortável. E o Espírito Santo de Deus agora deixa o teu conforto e se coloca, se prostra na minha presença, para que a gente possa buscar aquilo que é de Deus, que é graça, santificação, e as maravilhas do Senhor vão acontecer no meio da gente. É tão gostoso quando a gente se santifica, se lança, e a gente começa a ver nas pequenas e nas grandes coisas o mover do Espírito. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Essa é a promessa do Senhor. Vem para cá, vem um pouquinho mais para frente, você que tem gente aqui nos corredores, queria que se aproximasse mais, vem mais para frente, isso. Consagra a tua roupa, consagra a tua visão, consagra os teus bens, consagra a tua casa. Santo do Senhor, vale a pena, é um privilégio ser diferente e ser separado por Deus e para Deus. É para a glória dele, é para a glória dele. Nem todo mundo vai entender, como nunca entender, mas você vai deixar as marcas da graça por onde passar. Essa é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Vem para cá, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, vem e consagra, santifica, entrega. Toda vez que havia um voto de santificação, sabe como é que começava no Velho Testamento? Tomando banho. Todo mundo que queria se santificar ao Senhor tinha que tomar um banho, tinha que lavar as roupas. Depois ele lavava os utensílios da casa. Lá no tempo de Josué foi isso que aconteceu. Eles começaram a pegar as tendas e começaram a fazer a limpeza. Quando a gente se santifica ao Senhor, a gente começa pela limpeza. Senhor, o que está aqui que não vai bem? Quero colocar nas tuas mãos. Senhor, pode lavar, lava com o sangue, purifica, muda. Depois eles se ofereciam ao Senhor. Senhor, agora que o Senhor me purificou, eu quero estar na palma das tuas mãos, para o Senhor me usar para a tua glória. É esse o sentido da santificação. Então a primeira oração, eu não posso fazer, é a sua, é a da lavagem, é a da limpeza. Entra lá na tua tenda, a tenda da alma e a tenda da vida, e diz: Senhor, essas coisas aqui não tem mais lugar, é tempo de limpeza. Pode ir tirando, Senhor, pode ir tirando. E você vai ter que colocar a mão em algumas dessas coisas hoje para tirar da sua casa, porque elas não prestam. Tira fora, em nome de Jesus. Faz essa oração de entrega, de purificação, de limpeza. Agora eu quero orar por você, a segunda oração, a de dedicação. Quando o sacerdote se apresentava para ser dedicado, vinha um outro sacerdote mais velho, que trazia aquele chifre de carneiro cheio do azeite, e ele derramava sobre a cabeça. E o que eu vou pedir agora ao Senhor é que o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo abra as janelas dos céus agora e comece a derramar o óleo do Espírito Santo para revestir você da cabeça aos pés, para santificar você da cabeça aos pés, para encher o coração de você até transbordar, para que as marcas dele na tua vida sejam maiores do que qualquer outras marcas, e para que o poder dele se manifeste na sua fraqueza. Posso orar por isso? Você concorda? Querido Senhor, nós estamos clamando a Ti, clamando ao Senhor, clamando. Ó Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, nosso Salvador eterno, tenha misericórdia de nós. Ó Senhor Jesus, doador do Espírito Santo sobre todo aquele que te invoca, tenha misericórdia de nós. E agora, Senhor, a esse povo que está ouvindo a voz do Teu Espírito, assim como aquele povo no tempo de Josué, que foi até a sua tenda e começou a fazer a limpeza, assim eles fizeram. E eu quero te pedir, Senhor, agora, abre as janelas dos céus e
começa a derramar do teu Espírito Santo sobre essas vidas. Ó Pai, que essas mãos sejam ungidas pelo Senhor, que esses lábios sejam ungidos pelo Senhor, que essas bocas sejam ungidas pelo Senhor, que esses olhos sejam ungidos pelo Senhor, que essa cabeça, essa mente seja ungida pelo Senhor, que a profissão seja ungida pelo Senhor e dedicada ao Senhor, que os recursos sejam do Senhor, que os sonhos e os propósitos sejam para o Senhor, que o Senhor os revista com a tua graça. E Pai, eu quero te pedir um sinal. Ó Pai, ao longo dessa semana, faz uma maravilha na vida de cada um desses. Eu não sei qual, eu não entendo, mas eu quero te pedir, Senhor, confirma a palavra que está sendo anunciada com os teus prodígios, sinais e milagres na vida desse teu povo. E que eles saibam, Senhor, que não é a oração de um pastor, mas é o Deus vivo que os escolheu, que os santificou, que os selou, que os está abençoando e cumprindo a sua promessa. Senhor, que a glória seja tua. Por isso, de antemão, nós já estamos glorificando o teu nome. Bendito seja o Senhor, por aquilo que o Senhor já fez por nós e por aquilo que o Senhor vai fazer. Bendito seja o teu nome, Senhor. Revela a tua glória no meio do teu povo, e que a alegria do Senhor na vida deles seja tão grande, como a alegria, Senhor, daqueles discípulos que saíram em missão, e quando voltaram para Jesus, estavam cheios da alegria, porque viram os sinais do reino de Deus sobre a vida deles. Que assim aconteça. Manifesta, Senhor, os teus sinais. Vai na frente deles e entra na casa deles, entra nos negócios deles, entra, Senhor, na vida desse teu povo, e revela que eles são os santos do Senhor nessa terra. Escuta, Deus, a nossa oração é aquilo que clamamos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé. A gente sempre termina o culto assim. Dá a mão para quem está perto de você. E olha para quem está pertinho de você e diz assim: Santo do Senhor. Pode falar. Santa do Senhor. Pode dizer em nome de Jesus. Porque nós somos santificados em Cristo Jesus. É Ele que faz isso, tá? E nós vamos adorar a Deus como povo santo, nação sacerdotal, raça eleita de Deus, geração santa, porque o Senhor gerou isso em nós. Adoremos ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Minhas fraquezas estão em tuas mãos, Senhor. Descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, Jesus, face a face, quero ver-te, meu Senhor.
Deus toda a glória. Aleluia. Uma palavra aos pastores presentes para que estejam à porta para cumprimentar a igreja. Também a você que vai sair daqui feliz, animado em nome de Jesus, encorajado, fortalecido e precisa também alimentar o seu corpo. Hoje tem cantina. É verdade, tem cantina. E você pode ir à cantina, vai ser bênção. Fica olhando para mim aqui. Simbolicamente faz assim, ó. Diga para o Senhor: Senhor, é isso que eu quero, a tua bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, seu coração. Que você seja santo e santa para Deus todos os dias da sua vida. Mas que nessa semana em particular algo maravilhoso aconteça no seu coração, para você ser bênção para as pessoas. Que o Senhor abençoe o pão de cada dia da sua casa. Que o Senhor abençoe a sua plantação e a sua colheita. Você diz amém? Que seja assim em nome do Senhor Jesus. Vai na paz do Senhor, na alegria de Deus, em nome de Jesus. Deus o abençoe, Deus a abençoe.